Boa noite, Flávia. Boa noite, tudo bem, Maria Tereza? Que Tudo felicidade estar bem com aqui. você? Eu que agradeço por você ter aceitado o meu convite. Eu fiquei extremamente feliz. Ai, que gostoso falar de comunicação. Você tem incentivado tanto isso, né? Trazendo tantas pessoas legais para falarem, darem voz aqui no Instagram. Tá sendo muito legal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Flávia. Inclusive, a gente está debatendo aqui um tema extremamente importante, né? Que é sobre a comunicação, o bem-estar animal e que você tem entendimento sobre o assunto, é especialista nisso e muito admirada pelo seu trabalho como jornalista e comunicadora. Ah, obrigada. O bem-estar animal ele me fisgou numa reportagem. Eu sou jornalista, né? Trabalhava numa revista chamada Revista DBO, que é para pecuária de corte. E eu fui fazer uma reportagem, estava lá junto com a equipe para entender o que era o bem-estar animal, a equipe do grupo ético do professor Matheus Paranhos. E aí no final, assim, que eles fizeram o treinamento, realmente mudou a vida daquelas pessoas, né? Eles entenderam como manejar, como trabalhar as questões, a questão do comportamento animal. Então foi bom para os animais e para as pessoas. E aí eu lembro muito claramente, assim, o trabalhador lá falou assim: Nossa, parece que o boi ficou mais inteligente. Nunca mais esqueci aquilo, porque e ele estava menos cansado, tudo isso que a gente ouve, né, das práticas. E aí eu me senti nessa missão de sempre levar o bem-estar animal. E para a gente conseguir levar uma mensagem, a gente precisa entender, né, como que ela é reportada, é, qual é a história dela na comunicação, quais seriam as tendências. E aí eu passei a estudar isso como uma parte da minha pesquisa na área de comunicação. Então, eu sempre tenho esse lado de divulgar profissional, mas também tenho um lado de pesquisadora de entender como que o bem-estar animal é tratado na mídia do agronegócio especificamente. E suas raízes também é do campo, né, Flávia? Sim, sim. Meu pai e minha mãe são médicos veterinários. Eu acho que é ali que eu aprendi como que a importância de cuidar bem dos animais, né? Eles cuidam da saúde dos animais. Admiro muito a medicina veterinária, a zootecnia, né? De estarem preocupados com a produção e com a saúde dos animais e das pessoas. Então, eu sou filha única, então eu convivi muito nesse meio, né? De dia de semana era em clínica de pet, de final de semana era em fazenda. E aí acho que eles plantaram essa sementinha. Quando eu fui, todo mundo achava que eu ia fazer veterinária também. Aí quando eu Sim. fui fazer jornalismo, eu fiquei um ano fazendo coisas aleatórias, assim, geral e tal, né? E aí eu senti muita falta e eu decidi, a partir do segundo ano de jornalismo, que eu ia focar minha carreira em comunicação rural na época. E hoje a gente fala mais em agronegócio, né? Então, desde lá, sempre só trabalhei com essa área de agronegócio, revistas, assessorias. E gosto muito porque é uma comunicação super positiva, né? Não sei se você sente isso também. Nossa, demais. E assim, é tão natural também essa conexão, principalmente quando tem essa ligação com o campo, né? Fica muito mais fácil e mais prático. Sim, sim, é porque você traz as vivências. Eu falo sempre que a gente tem que ter orgulho disso, né? Um setor produtivo, um setor otimista, um setor que movimenta o PIB do Brasil. E o mais legal é que a gente vive com a terra, né? Em ambientes naturais, com os animais, vendo sol, vendo chuva. Então, quer dizer, também é muito gostoso, né? Todo esse movimento aí. Entender Ah, a mesma língua do seu público também, né, Flávio? Uma linguagem sim. simples também. Sim, tem que ter uma. Dependendo de onde a gente está, a gente sempre tem que adaptar a nossa linguagem, né? Isso é Sim, muito com certeza. importante, porque eu vivo brincando assim, né? Com as pessoas. Eu falei, de quem que é esse texto? Aí a pessoa fala, é meu. Eu falei, não, o texto é de quem está lendo. Porque se ele não captar a mensagem, se ele não entender todas essas coisas, nosso serviço, no nosso trabalho não foi efetivo, né? Então, o nosso Exatamente. foco tem que estar muito no nosso, nas pessoas que estão recebendo essa mensagem. E Flávia, desde essa trajetória toda sua de pesquisadora, jornalista, como você tem visto essa evolução na comunicação em relação ao bem-estar dos animais e trabalhando a imagem positiva do setor? Certo. A comunicação do bem-estar animal, ela é recente, né? Até é uma ciência também que
ela é recente. E nos meus estudos eu analisei uma década, de 2004 a 2013, para entender como que bem-estar animal era tratado. E eu selecionei 3 revistas do agronegócio, na época, especializadas. E aí a gente teve um número, eu vou colar aqui, porque eu não sou boa de guardar números. Ela foi citada em 132 reportagens numa década inteira, esse termo. Depois eu repeti essa pesquisa nos mesmos veículos 5 anos depois, em 2018. E aí eu tive um número de 215 vezes, né? Então, quer dizer, cresceu muito a citação do tema, cresceu muito a consciência do tema. E a mídia reflete tudo isso. E é super interessante que ele também tem uma lógica assim, de organização. Se a gente chegasse falando que bem-estar era importante para a sociedade, lá no começo, a gente não conseguiria captar as pessoas, a atenção das pessoas. Primeiro, porque elas não entendiam o que era bem-estar animal, né? Então, teve no início muitos materiais conceituais, explicando o que era bem-estar animal, trazendo esse tema para as pessoas, evitando confusões com proteção animal, com outros tipos de temas que são correlacionados. Depois ela teve uma fase de muitos argumentos econômicos. Então, para a pessoa prestar atenção na minha matéria, eu tinha que contar quanto aquilo refletia em ganho produtivo, em índices de prenhez, em redução de perdas de carne, né? Então era sempre ligado aos índices econômicos, né? Depois a gente veio numa fase muito de legislação. A Europa pegou muito pesado, trouxe muitas legislações. Então aí que começaram também muitas questões ligadas às regulamentações, tanto do Ministério, mas muito baseado na Europa. E só depois que a gente vem, também nesse momento também veio muita ciência, né? Trazendo cientistas, explicando tudo isso. E a questão mesmo filosófica, eu faço bem-estar animal porque eu acho importante, porque eu acho que é bom, porque eu entendo que a sociedade vai compreender isso e valorizar, é muito mais recente. Se a gente fizesse uma matéria com esse viés, ou a gente não tinha nem produtores falando com esse viés na década, há 10 anos atrás, né? Então a gente vê que teve essa evolução também da temática, que ela foi aos poucos ganhando espaço, né? E hoje a gente consegue falar que o bem-estar é importante pelas questões econômicas, que são verdadeiras, com base na ciência, e também por uma missão de produção sustentável, da gente prestar atenção no cuidado com os animais. E assim, isso não quer dizer que as pessoas não prestavam, que não tinha esse cuidado, mas cada vez mais foi existindo consciência do comportamento animal. E a gente foi conseguindo trabalhar com essa percepção. Trabalhar pensando na forma como os animais, questões técnicas mesmo, né? De distância de fuga, de reatividade. Então, eram coisas que a gente talvez não prestasse tanta atenção. A ciência foi estudando, foi trazendo esses temas. E hoje a gente trabalha com muito mais consciência sobre isso, sabe? E a comunicação refletiu isso também. Ótimo, mas tendo em vista isso tudo, você acredita que o bem-estar animal ainda é um tema mal compreendido pela sociedade? Eu digo também, inclusive, nessas novas gerações. Eu acredito que a gente tem muito espaço, sabe? Muito espaço. Tem um livro recente que foi lançado, deixa eu ver se é esse aqui. Bem-estar, acho que vai ser ao contrário aí para vocês, né? Depois eu mando a foto, o saiu certinho, dá para ver? Saiu o contrário. Ah, tá. É bem-estar animal como valor agregado nas cadeias produtivas de pecuária. Ele foi lançado no final do ano passado. Tem na FUNEP e no Grupo Ético. Tá bem interessante para quem gosta desse tema. Ele fala de várias cadeias e tal, né? E ele fala na questão da comunicação que a sociedade ela ainda entende muito pouco sobre o nosso tema, né? A gente precisa falar mais e falar simples, falar de uma forma que as pessoas compreendam, né? Então, eu peguei mesmo estudo que eu fiz com as revistas de setor e passei a analisar os jornais de massa. Na época, a gente pegou aqui o Valor
a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. E era mínimo o número de citações. Então a gente tem muito para crescer. As pautas são muito ligadas à parte ainda de legislação, quando começa uma secretaria, quando surge uma lei, que daí o bem-estar animal vem ali incluído. Algumas vezes usado pelas empresas, né? Que elas falam, meu produto serve para X, Y, Z e bem-estar animal. Então você vê que também isso é citado. E também com notícias pitorescas de ciência. Então, se você vê principalmente nesses veículos de massa, tá? Que falam com a Sim. sociedade em geral. Então, uma pesquisa nova, um animal novo que chegou num centro num aquário, por exemplo, né? Então, eles falam dessa questão do bem-estar animal. Então, a gente tem muito espaço para esclarecer o tema, porque a gente precisa explicar o que ele é, a diferença com relação à proteção animal, como que ele é usado nas fazendas, como isso tem crescido. Então, acho que cabe muitas pautas e é super interessante também que o Brasil ele é um local de muita produção científica desse tema, né? A gente tem vários grupos de pesquisa muito interessantes aqui. Tem em São Paulo, na Unesp, que é o professor Matheus do Grupo Ético, e que aprendi muitas coisas com eles. Tem na USP, tem em Santa Catarina, no Paraná. Então, tem grupos específicos de bem-estar animal que a gente precisa motivá-los para que eles peguem essas pesquisas, que é super importante a divulgação no meio científico, mas que também eles trabalhem numa linguagem fácil para que a sociedade possa acessar essas informações, né? E a partir desse momento, quando ela passa a É acessar, ela passa. adaptação, né? Isso mesmo. E ela passa a valorizar a nossa atividade, o que reflete na imagem do agronegócio. Excelente. E, inclusive, Flávia, você tem muitas participações ativas em campanhas, filme também. Tem uma pecuarista que eu acompanho muito, que trabalha junto com você, é a Carmen Pérez. Ela pauta muito sobre o bem-estar animal, desculpa, gente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o filme que vocês lançaram recentemente. Ele é todo baseado em bem-estar animal, é um projeto que tem essa intenção, né? De levar o bem-estar animal para as pessoas. Eu antes vou dar um beijo aqui para Fernanda, que está nos assistindo, jornalista, o Guzmão, Ela sabe? colocou aqui, duas É, férias na comunicação. A Fê é um amor. Guzmão também, que tem que estar na tua live, viu, Maria Tereza? Ele conhece Não, muito sobre agronomia. Eu vivo aprendendo com ele. não, depois nós Mas vamos marcar então. vamos Quero sim. contato. Quando eu vi a Voz da Terra, é um projeto que nasceu dessa necessidade, né? De levar para as pessoas da cidade como que o campo é trabalhado e também como há respeito, como a sustentabilidade. Ele tem uma visão muito poética, sensível do nosso diretor, que é o Nando Dias Gomes, e também toda a sensibilidade de trabalho da Carmen Pérez, né? Então, tudo aquilo que a gente vê nos filmes, nós tivemos já 3 fases desse projeto. É realidade, a gente fala que é um documentário de guerrilha, eles chamam, porque nada é Sim. produzido. A gente vai acompanhando ali a rotina dela, puxando ideias, pedindo É tudo entrevistas. muito natural e muito Sim, fácil de você entender também a linguagem, né, que vocês querem transmitir para o público. é mesmo. E aí a gente teve esse primeiro ano que foi mais amplo, mais um filme, ela visitando diversos locais diferentes e falando do agronegócio, falando de uma forma humana, claro. A gente lançou ele na pandemia. Ele está disponível no YouTube no Quando Eu Vi a Voz da Terra, no canal. No ano seguinte a gente fez uma série com episódios mais curtos, né, indo para cadeias diferentes. O ano passado a gente fez uma premiere em São Paulo e uma em Goiânia do filme Um Outro Olhar. Esse filme ele é bem focado em bem-estar animal. Ele discute questões importantes, ele tem personalidades importantes também, como a Temple Grandin dos Estados Unidos, que é uma referência, né, em bem-estar animal. Ela é um modelo para o mundo, aí vale a pena conhecer a história dela. Tem um filme na HBO com o nome dela. Também o professor Matheus Paranhos, a gente também entrevistou Caio Penido, professora Fernanda Massitelli. Então, foi uma forma de, através de um documentário de cinema, que tem uma linguagem diferente, né, do texto jornalístico,
trazer essas questões para reflexão e mostrar como é trabalhado no Brasil, mostrar a nossa realidade, porque a gente tem que se orgulhar muito da produção que é feita aqui para que a gente consiga mostrar isso para fora. Então, a gente tem uma produção sustentável, a gente tem 3 safras por ano, a gente tem esses técnicos que conhecem o detalhe do detalhe para orientar o produtor rural, né? Então, essa pecuária tropical, agricultura tropical, ela é de se orgulhar e a gente tem que falar muito dela de várias formas. E o filme é uma dessas formas, né? A gente fez essas 2 premieres, ele não está disponível para as pessoas assistirem, porque a carreira do cinema é um pouco diferente, sabe? A gente precisa inscrever o filme em festivais, aí ele tem todo um reconhecimento, sim, e depois que a gente consegue colocar no streaming também. Então isso é bem importante, assim. A gente está nessa luta. Aí eu acho bem bacana também o trabalho que vocês fazem nas redes sociais, mostrando essas boas práticas, né? Que hoje a gente sabe que tudo é mídia social, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Você, né, como especialista também na área, como você enxerga também essa evolução nas redes sociais? Eu adoro rede social, sou uma jornalista sem preconceito com rede social. Eu acho que ela, claro que ela tem que ser bem feita, ela tem que ser criteriosa, tem um monte de coisas ruins que tem a um gente vê por planejamento aí, né? estratégico todo por trás também, né? Eu acredito muito na comunicação intencional, quando a gente define um foco e aí, a partir desse foco definido, a gente vai pensar nas ações, estratégias, mensagens, editorias, para que a gente possa trabalhar essa comunicação e chegue lá nesse objetivo. E esse objetivo, ele tem que sempre refletir o objetivo estratégico da empresa ou da pessoa, porque ela vai ter que investir o tempo dela, ela vai pôr o rostinho dela, a imagem dela, ela vai ter que investir, né, em gravar vídeos, editar, produzir conteúdo. Então, tudo tem que fazer sentido para um objetivo que ela tem de vida. A gente trabalha assim com vários influenciadores aqui do agro, pessoas que têm um conteúdo assim forte, definido e que eu tenho orgulho de dar voz, assim, participar desse processo com eles, né? Porque se a gente que faz as coisas direito, fala corretamente, quer elevar cada vez mais o nosso nível, tanto na imagem como também na produção, a gente tem que falar, tem que abrir essa tela aqui, tem que falar, tem que se posicionar, porque quem é contra já faz isso, né? Ou quem faz errado, postando esse monte de vídeo que parece engraçado, mas na verdade depõe contra a gente mesmo, né? Saiu até um vídeo seu na Grifato, se eu não me engano, relatando sobre isso mesmo. Porque filma ali brincando com boi. Tem gente ali que ri na hora, acha legal, mas não é legal, porque isso vai passar para vários grupos de WhatsApp, várias pessoas, inclusive os jovens também. Então, qual imagem você quer transparecer, né? Qual percepção você quer mostrar para o setor no geral? É isso mesmo. A gente tem que ter essa noção, né, de que não é assim. Primeiro que não deve fazer, né? Porque se alguém é uma produção, a gente tem que ter todo um cuidado com as pessoas e com os animais. E aí fez uma coisa ali, acha engraçado, coloca, só que não tem noção de como aquilo repercute. A gente tem que ter essa consciência do que a gente está escolhendo para mostrar sobre a nossa empresa, que é a fazenda, né? Será que algum empresário vai lá e filma os funcionários fazendo uma baderna? Não. Ninguém quer mostrar isso da própria empresa, nem permite que isso aconteça, né? Então, por que a gente faz? Eu acho que a nossa comunicação, a gente tem tanta coisa boa para mostrar, tanta coisa bonita para mostrar, né? Essa produção imensa, quase chegando em 3 safras aí, em muitos lugares do Brasil, tecnologia gigante em soja, em milho, em frango. Então, é isso que a gente tem que mostrar do nosso jeito, né? E cada propriedade, pode ver, a hora que as pessoas começam a mostrar ali do seu jeito, conectando com as pessoas, mostrando a realidade, você traz as pessoas para perto. No filme do Quando Eu Vi a Voz da Terra, muitas mensagens que a gente recebeu foi de pessoas que não estão mais no campo, mas que iam por causa do avô, da família, tiveram alguma relação, e o filme fez elas se conectarem com isso novamente, sabe?
sentir orgulho, sentir saudade, sentir vontade de estar ali E isso novamente. acaba inspirando, querendo ou não, Flávia, fazer essas pessoas voltarem para o setor. Sim, sim. Teve até um depoimento de uma veterinária que ela tinha deixado a profissão e aí ela passou a hora que ela viu a forma, né, que a Carmen trabalhava lá com respeito às pessoas, aos animais, enfim. Quem quiser seguir o perfil é carmenperes.agro para entender, né, do que a gente está falando. Ela sentiu que era representada, que era aquele tipo de pecuária que ela queria passar para as pessoas, para os clientes, e ela voltou a trabalhar com a profissão dela, né? Então a gente colheu muitas coisas interessantes nesse lado, mostrando aquilo que a gente tem de bom. Então a gente tem que primeiro fazer, né, as coisas corretamente dentro das nossas propriedades e depois mostrar mesmo, colocar a nossa voz aqui para que a gente consiga cada vez mais conquistar mais pessoas, porque é uma indústria muito importante para o Brasil, né? Ela Exatamente. produz alimentos, que é uma necessidade mundial. Então a gente tem que ter orgulho de tudo isso. Excelente. E, Flávia, para a gente encerrar aqui com a última perguntinha, com toda a sua experiência no jornalismo científico, o quanto é importante trazer dados, pesquisas e evidências para comunicar o bem-estar animal, digo com mais credibilidade? Quando a gente fala de bem-estar animal, tem uma turma que fala, ah, isso é bobagem, isso é mimimi, né? Então tem esse pensamento, ainda existe. Por outro lado, bem-estar animal é uma ciência, né? Todas as constatações, as recomendações, elas têm um teste, elas têm uma base científica, elas têm informações de comportamento animal e outras ciências, tem grupos de pesquisa importantes por trás. Então, quando você tem isso, você tem uma base muito forte para defender as suas ideias, né? E esses números, essas pessoas, elas vão atrás deles para poder realmente apontar a melhor técnica. Outro dia a gente viu uma pesquisa sobre desmama. Então, qual das técnicas eram mais interessantes? E aí foi colocada a prova e depois foi relatado qual que feria menos o animal, qual que ele ganhava mais peso, qual que o coração acelerava mais, né, ou menos, né? Enfim, todas essas evidências que ele estava bem. E então quando a gente traz esses dados, a gente corrobora tudo isso, né? Mostra que, ó, não é porque eu acho um animal bonitinho. Sim, posso achar também ele bonitinho. Mas olha, a pesquisa mostrou isso, que ele está melhor, que o nível de cortisol, que são hormônios que aceleram, também está menor. Você vai ter mais ganhos produtivos porque não tira esse pedaço de carne. Então, esses números, eles trazem consciência para as pessoas. Aí a Isso pessoa só comprova o para, que você está falando. isso, ela passa a analisar e aí ela começa a pensar naquilo. E aí a hora que elas começam a colocar em prática, que como a gente acompanha muitas fazendas com as reportagens, né? Agora com as redes sociais também, os depoimentos e tal, ela vê uma transformação na vida dela, uma transformação positiva para a equipe, para as pessoas. Então, e daí passa a fazer todo sentido a gente divulgar o bem-estar animal, a gente trazer ele para as rodas de comunicação. E o que é importante, né, que a gente tem que falar bastante, é que essa comunicação ela tem que ser muito simples. Ela tem que ser igual a gente está falando aqui, né? De uma forma leve, Um comparando bate-papo dados. natural. Isso, porque paper científico tem bastante, então a gente consegue ir lá e procurar. Só que a gente precisa acessar um grupo de pessoas que não tem esse hábito de procurar esses materiais, né? Então a gente tem que sempre pegar um texto, fazer comparações. É uma paciência que a extensão rural faz muito bem. Então eu gosto de incentivar isso bastante nos pesquisadores, porque eles têm os números. Então é importante que eles falem de uma maneira fácil para que isso aconteça. Porque a comunicação só vai fluir quando eu falar aqui e você entender aí, né? Exatamente. Eu falei a última pergunta, mas eu quero encerrar com um conselho seu. Mande aí. Inclusive, para aquele pequeno pecuarista, produtor rural que deseja iniciar seus trabalhos, mostrar seu trabalho nas redes sociais, qual conselho você daria? Ah, eu acho que tem que ter. Primeira coisa é realmente fazer o seu trabalho ali. Porque, mas eu vou ter 700, 150 seguidores. Não importa.
você está impactando a sua comunidade, as pessoas próximas a você, os pais dos filhos, né? Dos Sua amigos dos seus família. filhos. Então é importante. A partir de uma lição de casa bem feita, quando a gente faz um trabalho bacana, a gente pode mostrar. É claro que toda propriedade rural tem uma finalidade, seja a produção de carne, produção de queijo, de leite, então ela pode falar do que ela produz, mas ela pode mostrar essa rotina, mostrar como os animais são tratados. O que vai muito bem são imagens de animais, né, para esse público. Então as pessoas gostam de ver as vacas, os bois, os cavalos, as Até safras. mesmo quando o pecuarista vai lá e coloca o nome na vaquinha, eles gostam de ver isso, É, né? gosta sim. E a gente tem que ter muita consciência, né, do que a gente está postando, porque ao mesmo tempo que os nossos pares ali que entendem daquilo vão ver, outras pessoas muito distantes, que às vezes nem pisaram numa fazenda, também vão ver. Então a gente tem que ter sempre essa consciência, tá? Isso aqui é legal. Então, vamos, isso aqui talvez não seja uma coisa que as pessoas vão entender errado. Então, deixa eu mostrar melhor. Não estou dizendo que a gente vai esconder, né? Não é isso, mas pensar na forma de comunicação. E eu acho que sempre trazendo esclarecimento, sabe? A gente precisa de muitos esclarecimentos sobre o que a gente faz, contando a nossa vida, contando a nossa história, com imagens. O importante, eu acho que é começar, porque aí você vai sentindo das próprias pessoas aquilo que é interessante, o que não é, e hoje não adianta. Todo mundo tem uma prática, né? Recebe uma recomendação num restaurante, de uma coisa, você vai lá no Instagram e dá uma olhada. Então, mesmo para que aquela pessoa consiga vender os animais ou uma produção de É queijo, seu qualquer cartão coisa, ela de tem que ter isso. visitas hoje, né, Flávia? A rede social ali é seu portal, como se diz. É verdade. E a pandemia fez a gente acelerar muito nisso, né? E a gente gosta de se comunicar com pessoas, então a rede social nos aproxima muito, faz criar amigos, igual onde você está hoje. Eu estou em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, eu em Vocês são. Sorocaba e a gente conversando, e amanhã com certeza a gente tem um relacionamento mais forte, um outro tipo de trabalho. Então, a rede social ela permite isso. Então, a gente tem que aproveitar dessa ferramenta também para falar dessa produção tão bonita que a gente faz, né, no interior do Brasil. Com certeza, excelente. Flávia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter esclarecido esse tema tão importante e debatido aqui de uma forma tão simples e engajada ao mesmo tempo com o nosso público. Obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo teu empenho aí de trazer muitas vozes, né? Eu acompanho também, vejo que é tão importante, pessoas tão bacanas que você está conseguindo movimentar e trazer para suas redes. Eu acho que isso é muito importante porque também leva essa comunicação do agro, Com né? Com certeza. certeza tem muitos bons frutos aí para que a gente possa trabalhar cada vez mais e melhor a comunicação. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada pelo convite. Por nada. E pessoal, na próxima semana eu vou lançar uma live muito especial para vocês. Fiquem ligadinhos aqui, não vou falar nada, vou deixar aqui em segredo ainda, mas acompanhe aqui nas redes sociais e acompanhe as redes sociais da Flávia também. Tem muito conteúdo bacana aí para vocês, tá? E um abraço, uma boa noite a todos. Tchauzinho.